Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 13 de agosto de 2023, e hoje celebramos os Dias dos Pais. Então, eu quero aqui homenagear o meu pai, seu Antônio de Araújo, que tive a oportunidade de estar com ele essa semana, de ter essa presença dele aqui comigo, durante esses dias muito bons, de muita paz. Quero aqui pedir as bênçãos de Deus sobre a vida do meu pai, que já tem 87 anos, então quero pedir que Deus conceda muita saúde, muita paz, muita felicidade e muitos anos de vida. Quero dizer para ele, que ele sabe disso, que eu o amo muito. E hoje também, com muita alegria, nós comemoramos também o aniversário da minha irmã, Ana Paula, que mora lá em Palmas, no Tocantins. Então, querida irmã, meus parabéns, que as bênçãos de Deus estejam sempre presentes na sua vida, que Deus te conceda muita saúde, muita paz, muita felicidade e muitos anos de vida. Feliz aniversário, meus parabéns, te amo muito. E a todos os pais que nos assistem, que as bênçãos de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. E nesse domingo, dia do Senhor, o evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 14, versículo do 22 ao 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco postraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje vem nos trazer à tona a cada um de nós. Jesus nos mostra o quanto é essencial ter a fé. Os discípulos viram que Jesus havia alimentado mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, e mesmo assim eles duvidaram na fé. Jesus manda os discípulos ir na barca até do outro lado, e enquanto ele se despede da multidão, os discípulos na barca vão atravessando o mar, mas eis que vem uma tempestade e a barca se torna agitada. A barca representa a igreja com os discípulos, que são os sucessores de Jesus Cristo aqui na terra, aqueles que iriam plantar o cristianismo e plantar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Pedro professou a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que ele era o Messias, o Filho de Deus,
Filho do Altíssimo, e que Jesus diz que tu é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, te darei as chaves do céu, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. E as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a sua igreja. Essa igreja que o Cristo dá as chaves para ligar e desligar as coisas do céu e da terra, é essa barca que com os discípulos ela é agitada. Assim, para cada um de nós, devemos entender que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão, mas as tribulações aconteceriam, e quantas tribulações a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo passou e passa durante esses 2000 anos. Quantas perseguições que a igreja teve e tem até no dia de hoje. Vejamos aí nesses regimes comunistas totalitários que perseguem a igreja por causa que, como o próprio Marx dizia, a igreja é o ópio do povo. Então, meus irmãos, não é que a igreja é o ópio do povo. Pela fé, acreditamos que tudo podemos passar com Cristo Jesus. E quando Jesus está sozinho orando no monte, os discípulos ali sendo sacudidos pela tempestade, pelas 3 horas da manhã, Jesus vai caminhando ao encontro dos discípulos. Se era para eles se alegrarem, avistando nosso Senhor Jesus Cristo, pelo contrário, eles tiveram medo e achavam que Jesus é um fantasma. Então, Jesus vai dizer: coragem, sou eu, não tenhais medo. Pedro vai pôr Jesus à prova, dizendo: se és tu, manda eu ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus diz: vem. Mas a fé de Pedro era pouca. Ele foi até o encontro de Jesus, caminhando, desceu da barca, mas quando o vento tocou-lhe, ele teve medo. E assim tirou os olhos de Jesus e começa a afundar. Então ele grita pelo socorro de Jesus. E Jesus, gritando, atendendo esse clamor de Pedro, recolhe Pedro e o coloca em segurança na barca. A barca é a igreja. E Jesus não se ausenta jamais da sua igreja, a igreja que ele próprio fundou em Pedro. Essa igreja que nós temos há 2000 anos, com os seus sacramentos, que é a guardiã dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O que precisamos ter é fé. Por isso que Jesus vai dizer: homem fraco na fé, por que duvidastes? A fé não é acreditar naquilo que está escrito, isso não é fé, é ceticismo, mas a fé é acreditar naquilo que nós não vemos, o Deus do impossível. Assim o anjo falou a Maria quando disse que Isabel estava grávida na velhice. E muitas vezes o Deus do impossível para tantas pessoas querem acreditar como Tomé. Só acredito se eu ver o que está escrito. E São João mesmo vai dizer: se todas as maravilhas que Jesus fez, tudo que Jesus fez fosse escrito na terra, não caberiam os livros para que fosse contado tudo aquilo que Jesus fez. Por isso que a igreja tem a tradição. Assim, a igreja passou, antes de ter a Bíblia, tendo a igreja responsável de passar essa tradição oral. Imaginemos que o livro de Mateus é o primeiro evangelho escrito, foi escrito no ano de 70 depois de Cristo. O cânon da Bíblia veio lá com 300 anos depois. E como é que a igreja se alimentou da palavra de Deus? Pela tradição oral, pela fé, em acreditar no Cristo que venceu a morte, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai e que não abandona jamais a sua igreja.
e o seu povo que nele confia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Dia dos Pais para todos e um bom abençoado domingo.